queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Texto muito conhecido, Mateus 14, 22. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Essa passagem também é ministrada no livro de Marcos, capítulo 6, e de João também, capítulo 6. Logo a seguir, capítulo de número 14, versículo 22, Jesus fez com os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em uma boa distância da terra, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Andando sobre as águas do mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritavam, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força, no vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, vendo o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente é o Senhor, é o Filho de Deus. Você pode colocar a mão no teu coração neste momento? E eu quero pedir para que você faça uma oração sincera nessa noite. Você não veio aqui para ouvir um homem, apesar de ser usado por Deus, você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. E por mais que essa palavra para você seja uma palavra conhecida, abra o teu coração para que o Espírito de Deus fale. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento ao Senhor. Te damos graça, te damos louvor, te damos adoração por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, ó Deus, nós entregamos, ó Deus, esse momento, consagramos a Ti esse momento. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Nós, ó Deus, deixamos todas as nossas defesas, argumentos de lado. Pai, colocamos por terra toda a religiosidade e pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Pai, humildemente eu peço mais uma vez, usa a minha vida, usa, meu Deus, com autoridade, com ousadia e com a palavra do céu revelada ao coração dos teus filhos através da minha vida. Muito obrigado, Espírito Santo. Assim eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu preciso da sua atenção, preciso que você redobre a sua atenção, porque eu sei que Deus tem algo profético para as nossas vidas nessa noite. E eu quero de verdade compartilhar algo, uma experiência com Deus através dessa palavra muito forte. E eu sei que através disso o Espírito Santo vai trazer paz, vai trazer certeza no teu coração. Algo dos céus Deus tem preparado para a tua vida nessa noite. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu vou dizer de novo. Algo do céu Deus tem preparado para a tua vida nessa noite em nome de Jesus. Queridos, nem todos os dias são fáceis. Nem todos os dias nós podemos dizer que são mil maravilhas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o feito dessa história que nós acabamos de ministrar, de mencionar através da Santa Escritura, da Palavra de Deus, aconteceu justamente num dia muito difícil para Jesus. E qual era esse dia? O dia que Jesus teve uma notícia ruim. E essa notícia ruim veio ao coração de Jesus através de uma mensagem dizendo que alguém que ele amava muito tinha acabado de morrer. Alguém que ele tinha uma grande estima, alguém de muita importância na vida de Jesus, ou agora tinha acabado de ser decapitado.
o seu primo, João Batista, por ter literalmente viver e confrontar o erro do que estava acontecendo naqueles dias, por ser literalmente uma voz profética, a Bíblia vai dizer que ele foi decapitado. Foi pedido a sua cabeça em uma bandeja e assim aconteceu justamente naquele dia. Só que neste dia que Jesus tem uma má notícia, que Jesus recebe uma palavra que não agrada o coração dele, ainda acontecem outros milagres. Primeiro deles, Jesus se afasta com alguns discípulos, porque talvez naquele momento Jesus, ele precisava de um momento a sós, mas a Bíblia vai dizer que uma multidão começou a ir atrás de Jesus. E aquela multidão, quando está indo atrás de Jesus, a Bíblia vai dizer que do alto do monte Jesus olha, e ele chama os seus discípulos, e automaticamente, João capítulo 6, versículo 6 vai dizer, olha, nós precisamos dar a eles de comer. Nós precisamos entregar a eles algo de comer. Mas Jesus estava falando aquilo não perto de uma padaria, não perto de uma lanchonete, muito menos perto de um restaurante, onde facilmente, se precisasse, poderia até fazer uma pendura e passar a acertar depois. Não. Jesus estava fazendo isso, Jesus estava declarando uma palavra, e a Bíblia vai dizer, colocando os seus discípulos à prova no meio do deserto. Tem horas que parece, irmãos, que as coisas estão meio apertadas para o nosso lado. E de repente nós achamos e criamos uma expectativa, e é isso que a gente tem que fazer, que parece que as coisas vão melhorar, e de repente aquilo que nós esperamos como uma resposta positiva, automaticamente não vem ela. Vem uma situação que parece afundar a gente ainda mais. Não preciso pedir para levantar as mãos, muito menos aqui, nem em casa, e dizer a alguém que está atravessando um momento difícil, e quando achou que as coisas iam melhorar, aos seus olhos, escute isso e guarde no teu coração, aos seus olhos, parece que as coisas pioraram. E parece que a palavra, a informação, a notícia que veio, literalmente te colocou para baixo. E você estava esperando uma coisa positiva, uma coisa que viesse levantar o teu astral, colocar você para o alto. De repente vem mais um desafio. E Jesus gosta disso. Jesus gosta de nos levarmos ao extremo, para que a gente possa entender que a nossa dependência nunca foi de nós. Nunca é para nós, sempre é para Ele. Por mais que Jesus hoje te leve a um lugar, e você esteja atravessando um lugar difícil, e por mais que hoje Jesus esteja te conduzindo a um lugar que parece deserto, que parece que não tem resultado, porque quando você assimila deserto, quando você fala deserto, biblicamente nós podemos entender, é lugar de dificuldade, é lugar de desafio, é lugar de seca, é lugar que você planta e não colhe, é lugar que você não vê resultado, porque o Senhor Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele disse que eles iam passar pelo deserto, porque deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, e parece que quando vem uma notícia ruim, de repente o Senhor, ao invés de conduzir ao oásis, o Senhor te leva para o deserto. E que nós pensamos do deserto, nesses dias, não vai ter resposta. Não vai ter milagre, não vai ter situações resolvidas. Irmãos, em muitas vezes, olha para cá e preste muita atenção, Deus vai tirar toda a nossa estabilidade para que nós possamos entender que se Ele está no controle da nossa vida, não existe lugar para Deus nos abençoar. Deixa eu dizer algo, eu disse isso há 15 dias atrás, através de uma mensagem da palavra de Elias. Eu disse, para onde Deus nos levar, Deus sempre vai nos sustentar. Eu talvez tenha falado aqui com uma pessoa nessa noite, a qual o Senhor tem te levado ao meio de um deserto, ao lugar onde você não vê nada aos seus olhos, mas Deus trouxe você aqui para dizer, nessa noite, lá no deserto, também é lugar de milagre. Não importa a fase, importa o Deus que você serve. E se você serve a esse Deus, aquieta o teu coração, porque até no deserto tem milagre. Xarabassuri. Se é para aplaudir, aplauda com força, irmão. Lá no deserto tem prova, mas a prova que Deus coloca, Ele sempre tem uma resposta para a nossa vida. Eu não sei para quem é, mas o Espírito de Deus mandou dizer de novo, aquieta o teu coração. Por mais que essa fase que você esteja vivendo hoje, não é uma fase favorável, é lá o lugar de Deus se manifestar.
É lá o lugar da glória de Deus se manifestar. Se eu sou você, eu levanto a tua mão e agarro essa palavra em nome de Jesus. Por mais que a sua fase hoje seja uma fase difícil, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: aquieta o teu coração, porque é neste lugar que a glória de Deus vai se manifestar através da sua fé. Jesus está no deserto e Jesus faz uma pergunta para os discípulos: deem ele de comer. Os discípulos chegam a ele, e vocês sabem a história, não é esse o contexto, mas é importante nós entendermos o que está acontecendo nesse cenário. Os discípulos dizem: nós não temos nada, a não ser um pouquinho de pão, 5 pães e 2 peixinhos. E os pães são de cevadas, de muito menos valor do que um pão de trigo normal. E a Bíblia vai dizendo então que Jesus levanta para o alto, dá graça. Porque o milagre não acontece quando nós reclamamos. O milagre não acontece quando você questiona. O milagre não acontece quando você murmura. Porque o desejo do diabo é que você questione o Deus que você serve. Porque tem muitas pessoas que quando atravessa por uma prova, por uma dificuldade, ela não precisa nem do diabo soar no ouvido dela. Ela mesmo começa a questionar a si mesmo e a Deus, dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Escute, irmãos, quando Deus não muda a circunstância, Ele usa a circunstância para me mudar. Deixa eu dizer de novo para que alguém vai servir essa palavra. Quando Deus não te tira do deserto, no deserto Ele usa o deserto para mudar a sua vida e situações da sua vida. Jesus pega 5 pães aos olhos de uma multidão que estava lá, era pouco. Mas a pouco na mão de quem pode resolver é muito. Tem muitas coisas que nós não conseguimos resolver porque nós não temos coragem de colocar nas mãos de Deus. Como assim, pastor? Eu coloquei, mas tem muita gente que coloca. Mas quando coloca, ela é tão ansiosa, ela é tão preocupada, ela é tão acelerada que ela não espera o tempo de Deus. Quando ela coloca, ela tira, ela coloca, ela tira. Vira uma sanfona, irmãos, de confiança e não. Tem muitas pessoas que estão aqui e precisam entender: está na hora de você colocar definitivamente o seu casamento, o seu filho, o seu trabalho nas mãos de Deus. Está na hora definitivamente você se posicionar e entender que aonde Deus mexer e como Deus mexer, Ele sabe o que Ele está fazendo. Só que, irmãos, cá para nós aqui, olha para cá. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, em que tudo nós queremos rapidamente, é difícil esperar. É difícil esperar. Porque se eu coloco hoje, a minha mente, olha para cá, a minha mente começa a trabalhar dizendo: precisa acontecer logo. Eu orei. Eu já orei. Eu já orei. E se eu já orei, eu orei a Deus e eu preciso que aconteça logo. E rapidamente o inimigo pega essa brecha no nosso coração e começa a jogar setas, dardos inflamados do inimigo, dizendo na nossa mente. Começa uma guerra interna, irmão, no nosso emocional. E o inimigo, nesse espaço de tempo, aonde Deus está usando o tempo para nos tratar, para nos ensinar e para preparar a gente para o milagre, o inimigo começa a trabalhar a nossa mente dizendo: não vai acontecer. Desiste. Você de novo pedindo isso? Você já viu que não vai dar certo? Irmãos, e quantas pessoas são atingidas por essas setas malignas, dizendo a si mesmo: é verdade, não vai dar certo. Só que nós esquecemos na mão de quem nós colocamos. Nós esquecemos na mão de quem nós colocamos. Se os seus 5 pães e se os 2 peixes estiver na mão de Cristo, na mão do Senhor, por mais que hoje você não veja nenhum resultado acontecendo, se prepara que não vai nem sequer faltar, não vai nem sequer dar certinho, não. Com Deus não tem esse negócio de empate, não. Quando você coloca nas mãos do Senhor, Ele não trabalha com empate, Ele não trabalha para empatar, Deus trabalha para multiplicar. E eu sou profeta de Deus, na autoridade de Deus, para liberar essa palavra na tua vida. Se você colocar nas mãos do Senhor, vai sobrar bênção de Deus sobre a tua vida. Jesus multiplica, e quando Jesus termina de fazer tudo isso, Jesus toma uma decisão. Jesus olha para a multidão, agora despede a multidão, e agora Jesus diz para os discípulos o seguinte: vão e atravessem do outro lado. Olha para cá, vão e atravessem para o outro, vão e atravessem para o outro. A Bíblia vai dizer que tinha um barco aqui esperando os discípulos, olha para cá.
O último barco que nós ouvimos falar dessa saga de Jesus foi justamente em Lucas capítulo 5. Como assim, pastor? Aonde Jesus chamou, pregou em cima do barco, fez a multidão serem tocadas pela presença de Deus em cima do barco. Aí numa noite frustrante de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta no lugar do teu fracasso. Pedro, volta onde deu errado. Porque tem muitas pessoas, porque deu errado uma vez, ela acha que sempre vai dar errado. Deus está dizendo para pessoas aqui: pode tentar de novo, porque agora sou eu que estou no negócio. Pedro, volta! E quando Jesus dá essa palavra, Pedro diz: olha, mais uma vez, nós vamos falar isso daqui a pouco. Pedro diz: olha, nós pescamos a noite inteira, mas porque o Senhor disse isso para mim, nós vamos voltar a pescar. Você sabe a história, irmãos? E quando eles voltam, estavam lá, meu Deus do céu, maravilhados com tudo que aconteceu, porque a pesca foi maravilhosa, a pesca foi fenomenal. E quando eles chegam na praia, a Bíblia vai dizer que Pedro e os discípulos deixam o barco, deixam a rede e deixam os peixes e começam a seguir a Jesus. Será que Jesus ligou no porto, Felipe, dizendo assim: olha, hoje, em torno de umas 6 horas da tarde, mais ou menos, eu vou precisar de um barco para atravessar de um lado para o outro? Será que Jesus ligou? Será que Jesus, antes de passar lá, ele passou a dizer para o rapaz assim que tomava conta dos barcos, dizendo assim: ó, deixa um barco separado que daqui a pouco eu vou despedir os meus discípulos e daqui a pouco eles vão entrar e você permite eles passarem, que depois eu acerto com vocês. Será que estava escrito isso? Irmãos, não está. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse: atravessem para o outro lado, tinha um barco no porto. Olha para cá e agarra essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, como uma palavra profética para a tua vida. Quando Deus dá uma palavra para você, Ele sempre vai preparar os recursos necessários para que você possa chegar a... Você não entendeu? Eu vou dizer de novo em nome de Jesus. Quando Deus libera uma palavra para você, Ele sempre prepara os recursos necessários para você viver aquilo que Ele projetou através de uma palavra. Olha, levanta a tua mão, pode segurar levantada a tua mão. Ele disse: vocês vão atravessar do outro lado. Tinha recurso e tinha palavra. E quando tem palavra tem recurso. E quando tem palavra pode ter tempestade, mas tem vitória. Quando tem palavra não tem inferno. Meu Deus! Ei! Levanta suas mãos que eu quero liberar essa palavra profética para a tua vida. Talvez você entrou aqui hoje, você está nos assistindo hoje e tudo está colaborando para dar errado. Mas esqueça, não esqueça o melhor. Tem uma palavra de Deus liberada para a tua vida. Ei, você que está aí fora também, tem uma palavra de Deus. E quando Deus libera, Deus prepara o recurso para acontecer o milagre. Aleluia! Se é para aplaudir, pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir que essa palavra é profética. Ao seguir, disse aos discípulos: entrem no barco e vão adiante do outro lado. Jesus estava fazendo o papel do diácono naquele dia. Jesus, ao invés de deixar os discípulos fazerem o papel do diácono, Jesus disse: olha, montem no barco, entrem no barco, que eu vou despedir a multidão. E agora a Bíblia vai dizer no versículo de número 23, e despedindo a multidão, quando todos estavam indo embora, Jesus toma uma decisão. Qual? Subiu ao monte para orar, a sós. Jesus ensina algumas coisas aqui. Primeiro, o poder da oração. Irmãos, Jesus sendo 100% Deus, Jesus sendo 100% homem, Ele entende a necessidade da oração. Jesus entende que o princípio de qualquer situação na terra e nos céus, para que aconteça na terra, se move no céu, acontece através da Tem gente que não ora e quer resultado. Tem gente que não ora e quer ver milagre. Tem gente que não ora e quer que Deus faça. Escute, irmãos, o relacionamento através da oração gera intimidade para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se eu não oro, se eu não conheço Deus, se eu não entendo o que Deus quer, eu vou criar expectativas erradas na minha vida e eu vou me decepcionar, porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque tem pessoas que lá frequentam, assistem culto
E elas se frustram, elas se decepcionam, porque, pastor, falaram para mim que ia acontecer tal coisa na minha vida. Irmãos, eu estou cansado de ouvir pessoas que vêm através de profetada errada, chega aqui e fala assim, olha, falaram para mim que ia acontecer tal coisa, não aconteceu. Irmãos, quando tem uma palavra, uma profecia, nós precisamos entender que ela tem que ter base teológica, bíblica, para que aconteça sobre a nossa vida, irmãos. Escute isso. Porque de vez em quando aparecem umas profetadas do nada, irmãos, e se a gente agarrar e não tivermos intimidade com o Espírito Santo, de entender que é o Espírito Santo que vai confirmar no meu coração, irmãos, vaza. Vaza. Dá para você olhar para o irmão do lado e falar assim, vaza. Fala, mas vaza. Se não tem Deus no negócio, irmãos, vaza. Porque o que tem de Elebe, joguei para o alto. Está cheio, irmãos. Mas é o poder da palavra do Espírito Santo, a maior revelação, irmãos. Ela vem sim da boca do profeta, e Deus sempre levanta um profeta com base e debaixo da autoridade do Espírito Santo. Mas a maior revelação de você entender o que Deus deseja para a tua vida está aqui. E como você consegue isso? Através da oração. Jesus subiu no monte para? Ele estava orando. E irmãos, e a oração de Jesus não é uma oraçãozinha de chama gato, não. A oração de tempo, irmão, dedicação, de comunhão, de intimidade. Oração de tempo de busca. Irmãos, ninguém revela, nenhum teólogo até agora, eu particularmente não vi qual era a revelação do teor dessa palavra. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 6, versículo de número 28... que quando Jesus estava orando, intercedendo, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo de longe estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos. Porque a oração, irmãos, ela revela situações na nossa vida. A oração abre caminhos. A oração, irmãos, nos dá destino. A oração nos mostra. A oração, a intimidade com Deus nos mostra. E Jesus, olhando de longe, viu o desespero dos discípulos no meio do mar, no meio da tempestade. Nós muitas vezes achamos que Deus não está olhando para a gente quando a gente está no meio da tempestade. Há uma lógica, irmão, tempestade, Deus me abandonou, tempestade, estou sozinho. Mas não é assim, irmãos. Olha o que o salmista diz, os olhos do Senhor estão sobre toda, os olhos do Senhor estão sobre toda coisa, até, sai um monte de coisa agora. Irmãos, o salmista vai dizer, eu posso estar lá no alto do monte, lá o Senhor está. Eu posso estar no mais profundo dos mares, lá o Senhor está. Eu posso estar no vale, lá o Senhor está. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, os olhos do Senhor estão sempre sobre a tua vida. Eu vou dizer de novo, porque isso merece um glória a Deus, para que você possa ser grato ao Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, em todo momento da sua vida, o Senhor está olhando para você. Agora, pastor, por quê? E essa é a pergunta. Se Deus pode resolver hoje, por que Ele deixa para fazer mês que vem? Se Deus pode fazer hoje, porque Jesus, quando Ele viu, Ele entendeu, e eu já vou responder, que era o tempo dele ir até lá, Ele foi. Porque quem está no meio da tempestade, no meio do barco, jogando água para todo lado, acha que está demorando tempo demais. Mas para Deus não existe tempo. Para Deus existe propósito, processo. Você vai pegar. Talvez você fale assim hoje, pastor, mas Jesus não poderia resolver hoje o meu problema? Ele poderia. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode o que Ele quiser. Mas por que Ele não resolve? Porque tem o tempo dEle. E Ele sabe o limite seu. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você vai. Porque no momento que os discípulos começaram a ficar desesperados e eles já perderam o controle da situação, Jesus chegou. Eu não sei para quem é, mas essa palavra também tem destino para pessoas hoje. Jesus conhece o seu limite e Ele está chegando no lugar da tempestade. Eu vou dizer de novo, Ele está chegando no lugar da tempestade. Eu sou boca de Deus, eu sou profeta de Deus para liberar essa palavra. Ele está chegando no lugar da tempestade. Aquieta o teu coração, porque Jesus sabe o tempo e o seu limite em nome de Jesus.
Como que Jesus vem? Com outro barco? Não. Como que Jesus vem? Nadando? Que era o mais lógico, Flávio. Não. Entenda, tempestade, simbolicamente, dificuldade, luta, batalha, situações que estão perdidas. Vamos de novo, dificuldade, vamos lá. Dificuldade, problema no casamento, filho longe da presença de Deus, situações acontecendo, desemprego, enfermidade, tempestade, representando. Como que Jesus chega até o barco onde os discípulos estão no meio de uma tempestade, nadando? Foi nadando, Felipe? Foi com outro barco? Sim ou não? Sim ou não? Como que Jesus vem sobre a tempestade, que é o problema, a dificuldade, o desemprego, o medo, a ansiedade, a situação adversa, o filho longe da presença de Deus, o casamento passando por crise, uma enfermidade que chegou. Como que Jesus chega nesse lugar andando sobre as... Tem meia dúzia que entendeu. O problema que para você hoje tem te açoitado, tem se levantado contra a tua vida, porque a Bíblia vai dizer que os ventos eram fortes e as ondas subiam, batiam no barco. Imagina só o desespero, Júnior, que aqueles homens estavam dentro do barco e de repente o que era problema para eles, Jesus vem. Jesus andando sobre as águas. Por quê? Porque o que é problema para você não passa da sola do... Eita Deus! Se é para aplaudir, aplauda com vontade, isso. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui hoje? Aquieta o teu coração. Quem está indo na direção do teu barco é Jesus Cristo. Quem está indo na direção do teu barco é Jesus Cristo. E Ele está dizendo para pessoas aqui hoje, o que é problema para você, eu tenho domínio sobre ele. Só estou esperando chegar a hora e no tempo certo. Jesus vem andando sobre as águas. E quando Jesus não age do jeito que eu quero, que eu acho, que eu me programei, eu acho que é um outro problema acontecendo. Porque a gente ora assim, Deus, faz assim. Olha, abre essa porta. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar para o meu casamento ser restaurado. Aí Deus, ao invés de, aos nossos olhos, restaurar o casamento, coloca um outro problema em cima. Aí a gente acha, olha, não basta um problema. Está vindo outro, o que estava acontecendo aqui? Tinha uma tempestade. Tinha uma, me ajuda, pelo amor de Deus. Tinha uma, agora não tem mais uma tempestade aos olhos dele. Tem uma tempestade e tem um fantasma. Deus não resolveu um problema. Agora tem um problema da tempestade e tem um fantasma. E a Bíblia vai dizer que eles estavam morrendo de medo. Olha o que o medo faz. O medo faz você ver o que é certo e ser errado. O medo cega. O medo tira a tua paz. O medo tira a sua racionalidade. Você não consegue entender o que está acontecendo no meio do medo. É por isso que Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele acalma primeiro os discípulos que estavam dentro do barco. Jesus nunca vai acalmar a tempestade se não acalmar você. Primeiro o trabalho é aqui dentro de você. Primeiro Deus vai tratar dentro de você. Primeiro Jesus Cristo vai tratar dentro de você. Por quê? Porque a tempestade para ele é mais fácil. Mas por que para mim é mais difícil? Porque você tem que permitir. Você tem que permitir. Porque não adianta Jesus acalmar a tempestade, amanhã vai ter outra tempestade. E se Jesus não tratar aqui de você, se Jesus não tratar aqui dentro, amanhã tem outra tempestade, você vai estar gritando de medo de novo, vai estar desesperado e a cena vai repetir. E o pior, irmãos, o que tem de gente desse jeito nos dias de hoje está assim, ó. Por quê? Porque a tempestade até deu uma amenizada, mas não foi tratada aqui dentro. Aí qualquer situação, qualquer problema, qualquer adversidade, já fica desesperado e começa a achar fantasma de novo, começa a criar fantasia de novo na sua cabeça, começa a achar que Deus desistiu de você, que Jesus abandonou, que Jesus deixou você no meio de uma tempestade sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, essa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, te colocou na frente dessa TV para dizer para você, em nome de Jesus, eu vou começar o processo do milagre dentro de você, dentro de você, dentro de você. Por quê? Porque a tempestade, só dele andar, já se posicionou, já caiu por terra, porque ele é Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus vem, gritaram, é um fantasma, e tomaram de medo, gritaram, e tomados de medo, gritaram,
Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus começou o processo, fala assim, dentro de mim. Fala assim, o processo do milagre começa primeiro dentro de mim. Enquanto você não se curar, não se libertar, enquanto você não arrancar mágoa, enquanto você não tirar rancor, enquanto você não tirar o ódio, a decepção, a frustração que aconteceu na tua vida, você sempre vai ter um fantasma escondido dentro de você. E para qualquer coisa que é bênção, você vai enxergar um problema. Quanta gente tão assim, Lê? Porque não se curou, não se tratou, não fechou a ferida, acha que tudo é um problema. E às vezes o problema, irmãos, que você acha é a resposta daquilo que você precisa. Só que se você não tratar aqui, coragem, não tenho medo. E disse Pedro, irmãos, quando alguém é curado, é tratado, ele faz o que os outros não fazem. Ele toma atitude que os outros não tomam. Tem muitas pessoas, irmãos, que você olha do lado e fala assim, puxa vida, esse cara poderia ter dado um passo de fé, poderia ter avançado, poderia ter feito isso, mas não faz. Por quê? Porque ainda não foi tratado por aqui, ó. Não foi tratado por dentro. As coisas começam, irmão, a ser rotativas na sua vida, começam a ser até desgastantes, porque você não começa a ver resultado, e é sempre fantasma, atrás de fantasma, e às vezes não é fantasma, irmão, às vezes é a oportunidade de você viver o extraordinário de Deus. Às vezes Deus está permitindo uma tempestade, para que no meio da tempestade você enxergue essa tempestade de outra forma, não como algo destrutivo, mas como um degrau, uma oportunidade para você chegar em lugares que você nunca chegou na tua vida. Olha para cá, se não tivesse tempestade, não tinha Pedro. Talvez Deus trouxe você aqui hoje, te colocou na frente dessa TV para dizer, essa tempestade é só para eu manifestar a minha glória na tua vida. Essa tempestade não é para te matar, não é para derrubar, não é para afundar o teu barco. Não, pastor, de jeito nenhum. Essa tempestade serve como um trampolim para que coisas maiores aconteçam na tua vida. Abra os teus olhos espirituais dessa noite, arranque essa religiosidade e entenda que Jesus Cristo é o dono da sua vida. Pedro disse, se é o Senhor, mande eu andando sobre. João 14:14, desceu agora o manto, o rolo. Jesus disse para os discípulos, em meu nome, obras ainda maiores vocês? Jesus estava aqui, e Pedro disse, se é o Senhor que vem andando sobre as águas, me faz ir também. De que jeito? A nado? Voando? Com uma prancha de surf? Surfando sobre as ondas? Não. Me faz ir igual o sorveio, porque eu creio nesse Deus que faz todas as coisas. E o Senhor disse que eu posso fazer coisas iguais ou maiores em teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Se o Senhor vem andando sobre as águas, eu também quero desfrutar disso. A minha fé, se você não dá glória a Deus agora, meu Deus do céu, vai voar um microfone na sua testa, irmão. A minha fé me faz viver aquilo que Cristo prometeu. A minha fé me faz viver o sobrenatural que Cristo me ensinou a viver. A minha fé faz eu andar em lugares que ninguém anda. A minha fé faz eu pisar na água e a água segurar. Por quê? Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo pela... Aleluia! Aleluia! Aplauda Jesus, irmãos. Aplauda Jesus, aplauda. Aplauda aquele que é digno. Eu sinto a graça de Deus nessa palavra. Está na hora, irmãos, de você arrancar o medo de lado. Está na hora de você arrancar toda a dúvida, todo o questionamento e botar teu pé para fora do barco. Pastor, mas é algo impossível. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Não, pastor, não. Eu ando pela fé. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra. E se você é justo de Deus, levanta a mão para o alto, dá um glória a Deus e aplauda Jesus. E Pedro, fala comigo, descendo do barco. Fala, Pedro, descendo do barco. Só acontece se você desce. Se você não desce, fica igual 11, olhando, dizendo, o que vai acontecer? A vida do cara mudou. Por que a minha não muda? Porque ele desceu do barco.
Mas olha, o cara chegou hoje na igreja, faz um mês, eu faço já 150 anos que eu tenho na igreja, e as coisas não mudam. Por quê? Porque ele colocou o pé para fora do barco. E colocar o pé para fora do barco não é para qualquer um. Colocar o pé para fora do barco é para quem tem intimidade de ouvir a voz daquele que mandou colocar o pé para fora do barco. Porque tem muita gente afundando porque não tem a direção. Quando você tem a palavra de Deus, olha para cá e preste muita atenção. Quando você tem a palavra de Deus, a intimidade com Deus revelada através da oração, da intimidade, você entende qual é a voz de Deus e qual não é a voz de Deus. Porque o diabo também pode tentar falar para você, pula, não foi assim que ele disse para Jesus? Se é o Senhor mesmo, Filho de Deus, salta-te daí. E o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, dizendo, eles vão te segurar. Jesus disse, não, essa não é a voz do meu Pai, essa é a voz de Satanás. Quem conhece Jesus Cristo sabe qual é a voz de quem. E Jesus está dizendo, vou abrir os teus ouvidos, porque daqui para frente quem vai direcionar a tua vida sou eu. Aleluia! Oh, xarababas! Pedro, pode vir. Jesus não fez uma oração. Jesus não veio um xalabás, elebes. Jesus não fez nada disso. Jesus disse o quê? Vem. Quem conhece a voz de Cristo não precisa de muita coisa. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que essa palavra tem direcionamento nessa noite. Quem conhece a voz do Espírito Santo não precisa de muita coisa. Sabe que uma palavra dele pode mudar o trajeto da tua vida. Uma palavra dele pode sustentar a promessa sobre a tua vida. Eu vou dizer de novo, uma palavra dele pode mudar o percurso da tua vida. Uma palavra dele pode sustentar o maior milagre que você precisa. Uma palavra dele pode te sustentar no meio de uma tempestade. Uma palavra dele pode fazer você andar sobre o problema que você está vivendo. Uma palavra dele te sustenta, te segura e te faz prosperar. Jesus disse, vem Pedro. Eu acredito, irmãos, eu estou apenas imaginando, mas eu acredito que dentro do barco, pelo menos alguém, chamado Tomé, estava dizendo, não vai dar certo. Porque do teu lado sempre vai ter um Tomé, irmãos. Eu acho que Pedro, quando foi no meio da tempestade, quando Pedro foi colocar o pé, eu acredito, não está na Bíblia, irmão, não está na Bíblia, não está aqui, mas irmão, mente pregador, é assim mesmo. Eu acredito que quando Pedro foi botar o pé na água, Tomé falou assim, rapaz, segura, rapaz, você está ficando louco. Você é doido, sou? Tomé era mineiro. Será que Tomé era mineiro? Porque quando você vai dar um passo de fé, sempre vai ter um incrédulo do teu lado tentando te segurar. Quando você for dar um passo de fé, sempre vai ter uma voz contrária. Mas escute bem, ouça bem, entenda bem. Ele soube, eu estou conjecturando, imaginando a situação, irmãos. Mas ele soube entender que a voz do Deus que ele servia, de Jesus Cristo, não era confundida no meio de uma tempestade. Por mais que tinha alguém tentando segurar, o impulso da palavra, não, você não entendeu. O impulso da palavra fez ele andar para fora do barco, andar sobre as águas, sobre a dificuldade. Por mais que tem gente segurando, se Jesus mandou, vai, que ele te... Meu Deus, quando ele está andando, ai meu Deus, dá tempo, Jesus, quando ele está andando, irmãos, pensa comigo, Pedro andando, 11 discípulos dentro do barco questionando, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Só que, irmãos, não critica quem afunda se você não tem coragem para colocar o pé para fora do barco. Não reclama, não fica falando, não abra a sua boca para falar de quem colocou o pé para fora do barco se você não tem coragem para colocar. Eu prefiro tentar e não dar certo do que ficar frustrado pro resto da minha vida achando assim, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito isso. Aí tu não faz, quebra a cara, porque Jesus, se você conhece a voz de Cristo, você entende que a voz de Cristo vai te decepcionar, não vai te decepcionar. Por mais que no trajeto aconteça alguma coisa, Ele sempre está do teu lado para te sustentar. Pedro andando sobre as águas e coloca um pé, e coloca do pé, não sei quanto passo ele deu, calculo eu que andou uns 10, 15 metros talvez, 5, 10, 15, eu não sei, mas ele está andando sobre as águas. Irmãos, na Bíblia, procura aí, irmãos, ele viveu algo extraordinário, algo que quase ninguém viveu, e ele está andando sobre as águas, só que ele no meio do caminho, irmãos,
Só que no meio da trajetória, irmãos, e é por isso que Marcel Ed, boliviano, nós precisamos jamais, fala comigo assim, jamais tirar os olhos de Cristo. Por que eu caio, pastor? Por que eu afundo? Porque tem os seus olhos, a sua visão, o seu pensamento saiu daquilo que te leva para o lugar certo. Tem muita gente que para, que desiste, que desanima, que para. Por quê? Porque ao invés de ficar olhando para Cristo, está olhando para a tempestade, para o vento. Isso sempre vai ter. A tempestade não tinha parado, irmãos. Olha aqui. A tempestade não tinha parado desde quando Pedro colocou o pé para fora do barco. A tempestade não tinha parado. Porém, no meio do trajeto, quando Pedro já estava se sentindo autoconfiante. Sabe aquele cara que fala assim, meu Deus, eu sou o cara mesmo. Eu imagino Pedro. Pedro já era meio pá no negócio, né? Porque Pedro era 880, vai ou não vai? O negócio estoura ou não estoura? Vai para cima. Num dia fala que ama Jesus, que jamais vai andar no caminho. Outro dia, Jesus repreende dizendo assim, cala a boca, diabo. Imagine Pedro, irmãos, 1 passo, está firme, 2 passos, está firme, 3 passos, está firme, 5 passos, 10 passos, eu sou o cara. Quando disse eu sou o cara. Está escrito isso, pastor? Não, estou conjecturando, senhor, irmão, fica tranquilo. Mas com certeza, irmãos, olha para cá. Você andando sobre as águas. Como diz o Lê, você é louco. Você é louco. Você é louco. Eu acho que Pedro olhou para ele mesmo e falou assim, eu sou louco. Só que quando Pedro, talvez, entendo eu que nesse processo, algumas coisas começaram a acontecer, e quando nós achamos que nós somos autossuficientes, Deus faz assim, ó, tuque. Porque quando nós achamos que vamos andar sozinhos, Jesus fala assim, peraí, eu vou dar uma quebradinha na sua perna hoje. E talvez tem gente que está assim, tem a palavra, estava andando, mas foi necessário Jesus fazer assim, ó, tal. Só que quando a gente começa a afundar, se você está sobre a palavra de Deus, por mais que no caminho teve algum deslize, a mão direita de Deus sempre estará estendida para nós. E agora eu acredito Jesus falando, Pedrão afundando, olhando para o alto, dizendo, Senhor, salva-me, socorre-me. Jesus dizendo, Pedro, vem cá. Te colocou de novo sobre as águas. Irmãos, eu acho que Pedro deve ter tomado uma escalada gospel. Da onde ele afundou até o barco, que, irmão, quando chegar no céu, eu vou perguntar o que eles conversaram do barco, da onde afundou até o barco. Porque no mínimo, Jonathan, ele deve ter tomado uma lavada dizendo, tá vendo, Pedro, eu estou falando para você. Se quer achar que você é o cara, você é o bichão, fala, filma, grava, você é o bichão mesmo, hein? Pedro disse, Jesus, eu achei que dava. Pois é, Pedro, dá só de uma forma. Sobre a minha palavra, na obediência e na minha direção. Mas se porventura, Pedro, você no meio do trajeto errar ou vacilar, a minha graça te basta. Levanta, que a sua história não para no meio do mar. A tua história continua sendo escrita pelas mãos do Senhor. Aplauda Jesus, bem forte. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Meu Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Você que está aí fora também. Se você puder colocar a mão sobre o teu coração, coloque. Eu quero falar para você em nome de Jesus. Arranca fora todo medo. Porque a Bíblia vai dizer que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Tem algo maior, algo extraordinário ainda para você viver. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Isso vai acontecer através de relacionamento, através de intimidade. E nessa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer para você, tem uma palavra liberada sobre a tua vida.
Eu sempre costumo dizer em outras ministrações, e eu já ministrei essa palavra, irmãos, eu já ministrei. Eu disse, eu não sou pregador, eu sou pastor. Irmãos, de vez em quando você vai ver eu pregar mesmo texto, mas é o Espírito Santo que manda, e eu vou fazer o que Ele manda, não o que a gente quer. E eu já disse outras vezes e trago isso à memória novamente para reforçar, dizendo, Pedro não andou sobre as águas. E antes que você questione, eu vou dizer, Pedro andou sobre a palavra que Jesus liberou para ele. Se você estiver apoiado nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas vontades, no seu eu, você vai afundar. Mas se você estiver olhando para Cristo, se você estiver olhando para o Senhor, e se você estiver baseado na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, você vai chegar, você vai viver coisas extraordinárias. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, arranca fora toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, tudo aquilo que possa me atrapalhar, porque eu quero viver, ó Deus, ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, que ouvidos nessa noite, espiritualmente falando, sejam literalmente liberados, para que a Tua palavra entre, a Tua palavra tenha poder de entrar. Pai, eu repreendo toda a obra de Satanás, toda a voz contrária, eu repreendo em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, na autoridade do Teu nome, na autoridade do Teu nome, há um tempo de coisas novas e extraordinárias para eles viverem. Pai, por favor, faz a Tua obra nessa noite. Desde aquele que entrou pela primeira vez neste lugar, ou aquele, ó Deus, que talvez já há muito tempo tem caminhado conosco. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra, faz a Tua obra. Espírito Santo de Deus, nós oramos em Teu nome e pedimos que possamos ouvir a Tua direção, possamos ouvir a Tua voz. E é baseada nela, é pisada na Tua palavra, é apoiado na Tua palavra, na confiança e com os nossos olhos do Senhor, que nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que chegaremos ao lugar e desfrutaremos de coisas extraordinárias. O que ninguém viveu, nós vamos viver por causa que nós estamos debaixo da Tua palavra e temos coragem para colocar o pé para fora do barco. O que ninguém desfrutou, nós vamos desfrutar, ó Deus, porque se ouvirmos a Tua voz e obedecemos o Senhor, ó Deus, a voz do Senhor, e cumpriremos os Teus mandamentos, nós viveremos coisas que ninguém vai viver nessa terra. Porque tem coisa, ó Deus, que é para nós, não é para outra pessoa, e eu falo isso em nome de Jesus. Faz a Tua obra, ó Deus, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio, ó Deus, de dias difíceis, faz a Tua obra, em nome de Jesus. Assim eu oro, e desde já te agradeço. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, aquele que é digno de toda honra. Você pode levantar a sua voz e glorificar a Ele. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus, aplauda, 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 aplauda. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta a tua mão e fala assim, eu creio. Levanta a tua mão e diga, eu creio que a palavra de Deus na minha vida tem poder. Você pode levantar a sua mão direita de novo e dizer, eu creio que a palavra de Deus na minha vida tem poder. E é uma palavra de vitória sobre a tua vida. Mais uma vez eu declaro isso. Aplauda Jesus, glorifique Jesus.